ômega 3. O ômega 3 é um dos suplementos mais utilizados no mundo de hoje. Muito bem, o que seria esse ômega 3? Ômega 3 é um ácido graxo poliinsaturado. E existe 3 tipos principais de ômega 3, sendo que 2 deles, que é o EPA e o DHA, são os principais, os mais importantes, os que vão ter mais benefícios para a nossa saúde, quando a gente faz a suplementação, por exemplo. E eles são ácidos graxos que a gente chama de cadeia longa. Eles são poliinsaturados de cadeia longa. E existe um outro tipo de ômega 3 que chama ALA, que é um ácido graxo de cadeia intermediária. A diferença desses tipos é que o EPA e o DHA, eles são essenciais, então, para a parte de ajuste da nossa inflamação do nosso corpo, porque de fato a gente precisa de inflamação no corpo para que a gente tenha defesa, por exemplo, contra bactérias. Então é necessário. A questão é que ela precisa ser equilibrada, a gente precisa ter um equilíbrio da inflamação. E o ômega 3, EPA e DHA, tem uma ação que a gente chama de anti-inflamatória, mas ele tem que estar num equilíbrio, né? Por isso que a gente fala que é um regulador com outras substâncias para que haja esse equilíbrio da quantidade de inflamação do nosso corpo, para que as reações, a defesa, as estruturas do nosso corpo estejam adequadas. Quando a gente tem, por exemplo, um excesso de anti-inflamatórios, a gente pode ter uma piora da nossa defesa, porque a gente precisa de um certo tipo de inflamação. Isso então pode afetar a nossa imunidade. Então, sempre o equilíbrio. O ômega 6, que é um outro tipo de ácido graxo, por exemplo, ele tem uma ação mais inflamatória. Então, tem que ter um equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 no corpo. O ômega 3 é mais difícil da gente consumir do que o ômega 6, que tem vários tipos de óleos, né? O ômega 3 não. O EPA e o DHA, esses tipos de ômega, eles são encontrados apenas em poucos tipos de alimentos já prontos. Por exemplo, em peixes de águas profundas, os peixes mais gordurosos. Também tem no óleo de fígado de bacalhau, né? No bacalhau, no salmão, na sardinha, no atum. Então, é bem específico, né? Quando a gente consegue consumir isso daí, é uma fonte muito específica. Porque esses tipos de peixes, né, eles se alimentam das algas, lá do plâncton, que aí sim eles vão conseguir adquirir esse ômega 3. Já o ALA, ele vai ter sim nos vegetais. Por exemplo, os que têm uma proporção melhor, porque também tem essa diferença entre a proporção que tem de ômega 6 com ômega 3. A proporção melhor vai ser, por exemplo, na linhaça, na chia, nas nozes. Então, são alguns tipos de oleaginosas e sementes que também vão ter esse ALA, que não é o tipo de ômega aqui mais importante do ponto de vista de combate à inflamação, do ajuste da inflamação. Mas ele pode ser transformado pelo corpo em EPA e DHA, porém, numa quantidade muito pequena, entre 1 a 10% só do ALA consegue ser convertido no EPA e no DHA. Por isso que quem é vegano e não consome nenhum produto de origem animal, não consome nenhum tipo de fonte de ômega 3 EPA e DHA, acaba tendo uma chance maior de ter deficiência desse tipo de ômega, que seria então um possível grupo que é candidato à suplementação. Então, quem teria benefício da gente suplementar esse ômega 3, lembrando que ele vai ter que ter uma quantidade de EPA e DHA na composição para ser considerado realmente de qualidade. Porque existem muitos ômegas que a gente vê na prateleira, né? Ômega 3, aleatoriamente, eles chamam de ômega 3, mas são óleo de peixes, só que não tem a proporção adequada desse tipo de ômega 3, desse EPA e DHA, que vai ser o que a gente tem mais dificuldade de adquirir, que é o que vai ter o maior benefício para a nossa saúde. Seriam as pessoas, então, que não consomem a quantidade adequada de ômega 3 na dieta. Por exemplo, pessoas que não comem peixes, né, tem mais chances de terem isso. Quem é vegano, por exemplo, vai ter que consumir bastante esses tipos de sementes e oleaginosas que contêm o ALA, mas às vezes não vai ser possível de conseguir a quantidade adequada
desse ômega da qualidade adequada, por conta dessa baixa conversão, né? Então, quem não consome peixes tem mais benefício, vamos dizer assim, de suplementar esse ômega 3, porque uma quantidade equivalente a 2 porções por semana parece, pelos consensos, a gente não tem uma certeza absoluta, mas parece que já fornece a quantidade necessária desse EPA e DHA que a gente precisa no dia a dia, já vai ter o benefício adequado. Inclusive, do ponto de vista de benefícios à saúde, o que se percebe é que o ômega 3 natural, adquirido numa dieta saudável, incluindo outro fato que é importante, que a dieta em si esteja equilibrada. Não é só ômega 3, que ela tenha fibras, que ela tenha quantidades adequadas de proteínas, de vegetais, baixa quantidade de alimentos processados, gordura vegetal hidrogenada, alimentos inflamatórios em excesso, né? Reduzido nessa quantidade desse tipo de alimentos e rica nos alimentos que são mais saudáveis. Essas pessoas que têm esse tipo de dieta vão ter mais benefícios do que a simples suplementação de ômega 3, que parece que quando você suplementa o ômega 3 e você não tem uma dieta adequada, o benefício é muito pequeno, não chega a ser significativo. E a gente sabe também que pequenas quantidades de ômega 3 têm pouco benefício real em suplementação, né? Porque a maioria deles que a gente consome por aí vai ter uma quantidade pequena desse EPA e DHA, e isso não tem uma evidência de que cause alguma coisa diferente realmente, significativa no nosso corpo, em quantidades de proporção mensurável, né? A gente sabe que pode até ter um benefício, mas a gente não consegue ver uma coisa significativa. Existe sim alguns trabalhos com doses muito elevadas de ômega 3, muito elevadas mesmo, a gente fala mais de 3 gramas por dia, que mostraram mais benefícios, por exemplo, redução do triglicérides, que pode reduzir sim entre 20% até 40% com doses muito altas de ômega 3, com mais de 3 gramas por dia. Com doses pequenas, a quantidade que reduz é muito discreta. Outra coisa que também tem de benefício, teve um estudo que foi feito com uma dose muito alta de EPA, especificamente do EPA, cerca de 4 gramas de EPA por dia. Isso é uma quantidade muito grande, específico. Não é uma coisa barata, porque o EPA isolado é mais caro. E teve um benefício cardiovascular, na parte cardíaca. Houve uma melhora nesse desfecho do risco cardiovascular. É muito difícil provar redução de risco cardíaco, porque a maioria dos ômegas, no geral, não mostraram isso em outros estudos. Esse estudo foi feito com uma quantidade específica e teve esse benefício. Teria que ser até replicado em outros estudos. E tem um porém também, existe um pouquinho de efeito colateral. Houve um aumento de risco de fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, nesses pacientes. E foi significativo em relação ao grupo que não utilizou. Então, a gente sabe que para as pessoas que têm um risco aumentado de ter esse tipo de problema, talvez não tenham um benefício de utilizar o ômega 3. Outra coisa que muitas pessoas falam é sobre a pressão, né? Há uma redução de pressão arterial com o ômega 3? Sim, há, com doses altas, porém é muito pouco. É muito pouco mesmo, né? Então, assim, por exemplo, sua pressão está 14 por 8 e ela vai cair para 136, 137 por 8, uma coisa muito discreta. Então, nem sempre a gente vai conseguir ver isso na prática, assim, com uma quantidade relevante de benefício individualmente. Pode até ser que tenha algum benefício estatístico em alguns casos, mas é muito discreto. Outra indicação também que existe é na gestação. Existe mais evidências também nessa fase, embora também seja controverso. Parece que há um benefício, principalmente do DHA, aí não seria o EPA que foi com maior benefício, para as mulheres, principalmente a partir da 24ª semana, né, no 6º mês de gestação. Parece que tem um benefício para o bebê você suplementar o ômega 3, principalmente considerando novamente mulheres que não tenham uma dieta com quantidades suficientes de EPA e DHA, né? Essas mulheres que não consomem peixes, por exemplo, que não têm uma dieta tão saudável, elas poderiam ter um benefício
de utilizar essa suplementação. E é bastante frequente, a gente sabe que muitas gestantes não conseguem atingir metas, às vezes elas têm uma dificuldade para consumir diversidade de alimentos, então eles acabam percebendo que pode ser que haja um benefício sim de suplementar o DHA para esse grupo de pacientes, né? Algumas pessoas usam até um pouco antes, né? Existe também uma sugestão de que seria necessário em toda a gestação ter uma quantidade adequada de ômega 3, até para o desenvolvimento neurológico do bebê. Parece que o benefício realmente nessa parte de desenvolvimento neurológico é significativo. Porém, nessa fase aí no final da gestação, do 6º mês em diante, parece que o benefício é mais nítido, né, de utilizar esse tipo de ômega 3 específico, então uma quantidade maior desse tipo de ômega 3. Então seria bem específico, não é qualquer tipo de ômega 3 que você compra na farmácia que vai ter esse benefício. Aí qual é a grande questão? É que o uso de ômega 3 em doses elevadas, que parece ter esse maior benefício do ponto de vista significativo, ele tem mais riscos de efeitos colaterais. Principalmente acima de 3 gramas, há um aumento de desconforto gastrointestinal, muita náusea, e também há um risco aumentado de sangramento, principalmente em pessoas que utilizam algum tipo de substância que reduz a coagulação, né, que faz com que a coagulação fique menor, né, anticoagulantes, como por exemplo AS, Marevan, tem uma série de anticoagulantes, heparina, porque esse tipo de substâncias, essa interação com essa quantidade de ômega 3 aumentada, parece aumentar aí o efeito dessas medicações, causando um aumento de risco de sangramento nesse grupo, principalmente, né? É mais significativo nesse grupo do que na população geral, mas é uma precaução que a gente tem que ter, e essa questão que eu falei das arritmias na fibrilação atrial também é uma outra questão que tem que se considerar. Por isso, é bem difícil a gente conseguir suplementar uma quantidade muito grande de ômega 3. É um custo elevado para utilizar uma dose alta de qualidade e tem essa questão de intolerância dos pacientes. E como a gente percebe nos estudos que o benefício se você fazer uma dieta com ômega 3 adequada é maior do que a suplementação no geral, então pode ser que para quem consegue consumir os peixes, esses peixes, principalmente esses peixes gordurosos que têm mais ômega 3, seja mais interessante você fazer o consumo desses alimentos junto com uma dieta saudável do que a suplementação simplesmente desse ômega 3. Justamente porque não é tão simples assim, não é tão milagroso assim, mas é isso. Pode utilizar? Pode, mas tem essas questões para a gente pensar, para a gente saber por que a gente está suplementando o ômega 3. Tem até outros tipos de indicações que também são muito controversas. Tem alguns trabalhos na parte de depressão que também não tem uma significância assim, suficiente para se indicar sistematicamente para a depressão, para Alzheimer, também é controverso. Existe também uma indicação específica na nefrologia para nefropatia de Purigeá, que é um tipo específico, também é um benefício muito pequeno. Então, isso só se o especialista indicar para você, aí conversar direto com cada especialidade para ver se vale a pena fazer a suplementação. É isso, espero que esse vídeo seja útil para vocês. Eu recomendo que se faça a suplementação com orientação médica e faça acompanhamento para que você tenha mais segurança. Se já tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.